Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor na matéria de contabilidade. Hoje o tema é análise vertical e horizontal. Então, análise vertical, o que é? Ela tem o objetivo aí de estruturar financeira e economicamente a empresa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ver quanto de participação relativa cada elemento do patrimônio ou da demonstração do resultado representa dentro do total. Então, como que eu calculo, então? Como faz o cálculo da análise vertical? Eu vou pegar, dividir cada item, ou do ativo ou do passivo, pelo total do seu grupo, total do ativo ou do passivo. E na DRE eu uso como base a receita líquida. Prestem atenção nesse detalhe. Tá? Na DRE eu tenho que usar a receita líquida, não a receita bruta. Então, a análise vertical, como ficaria? Eu vou pegar a conta ou o grupo de conta dividido pelo ativo ou passivo e multiplico por 100, porque essa análise vertical eu vou ter ela em porcentagem, tá? Não esquecem de pôr o sinalzinho de porcentagem. Ou vou usar lá na DRE, como que eu vou fazer? A conta ou o item da DRE vezes 100 dividido pela receita líquida de vendas. Então, um exemplo aí do livro do Matarazzo, peguei lá o balanço da companhia Big e vamos ver como que a gente calcula a análise vertical nele. Então, aqui eu tenho um balanço, contas de ativo, circulante e não circulante, exemplo, conta do disponível. Então, vamos ver lá no balanço qual que é a conta do disponível. Tá aqui, ó, disponível 34.665. A regra diz o quê? Que eu pego a conta e divido pelo total. Total do meu ativo, 2.726,178. Então, vamos ver lá a fórmula como ficou. Total do disponível dividido pelo total do meu ativo, vezes 100. Deu 1,27. Então, aqui é a análise vertical. Próximo, vamos ver uma conta de passivo. Como que eu calculo numa conta de passivo? Então, vamos usar como exemplo a conta empréstimos bancários. Vamos ver lá no balanço quanto que representa. Empréstimos bancários é 66.165. O total do meu passivo, da minha conta lá, vamos ver quanto que é. Total do passivo, 2.726,178. Então, aqui deu que 2,43% do meu empréstimos bancários é representado dentro do meu passivo. Vamos dar uma olhada aqui no balanço? Só para vocês verem, aqui eu já fiz todas as análises, todos os valores. Notem lá que a análise vertical eu fiz tanto de X1 quanto de X2. Se eu tiver 3, 4 anos, eu vou fazer de todos os anos a análise vertical. Então, vamos só analisar um pouquinho o que a análise vertical está me demonstrando aqui. O total do meu passivo vai ser sempre 100, é o 100%, é o total. E aí, vamos olhar aqui, o total do passivo circulante. O total do passivo circulante representa 49,19% sobre o meu total do passivo. Então, esses valores, ele vai me dar quanto que cada continha está representando dentro do meu balanço. Vamos pegar um outro exemplo aqui, seja bom, total do patrimônio líquido. Então, o total do patrimônio líquido é 39,28% e o total do circulante, que é os 49. Nota que a gente percebe que do total do passivo, a soma de tudo, a grande parte está aqui, ó, no meu passivo circulante, que está sendo 49,19%. E agora vamos ver na DRE, como que fica, como que eu uso. Lembra que eu vou usar a receita líquida como base. Então, eu já comecei aqui nessa DRE com a receita líquida. Vai ter DREs, que vocês vão ver que vai ter receita bruta, menos o dia. Então, não esqueçam que eu sempre começo pela receita líquida. Minha receita líquida vai ser o 100%. Então, vamos usar um exemplo aqui, ó, a formulinha. Então, eu vou usar o exemplo, o custo dos produtos vendidos, que é o CPV. Vamos ver lá na DRE onde ela está?
Então, CPV está aqui. Então, eu vou pegar os 3.621.530 e dividir pela minha receita líquida. Multiplico por 100, vai dar 75,56%. Então, o custo de produtos na minha empresa representa sobre a receita líquida 75,56%. Podemos analisar aí que é um valor alto comparado aí com o restante que sobra da receita dela para ela pagar despesas e outros gastos. Agora vamos ver a análise seguinte. A análise horizontal. Qual que é o objetivo da análise horizontal? É verificar a evolução da conta de um ano para o outro. Enquanto na análise vertical eu vejo a evolução, quanto que a conta representa dentro do seu total do grupo, dentro do ativo ou do passivo, na análise horizontal não, eu vou trabalhar a mesma conta de um ano para o outro. Eu vou saber se ela teve aumento ou diminuição. Então, como que eu calculo isso? Eu pego o valor atual do item ou da conta e divido pelo valor da conta anterior. Menos 100, por quê? Eu preciso tirar aí a duplicidade que tem do valor dentro da conta. Menos 1 vezes 100. Então, vamos ver no exercício como ficaria. Vou usar a mesma companhia, a mesma empresa, o mesmo exemplo lá do livro. Então, como que eu calculo a análise horizontal num ativo? O ativo circulante. Então, olha que eu tenho aqui X1 e X2. Então, X1 é o ano anterior, X2 o ano atual. Né? Vamos ver na formulinha como fica? Eu tenho aqui, ó, conta de disponível, 26.390 dividido por 34.665, menos 1 vezes 100. Então, na verdade, teve uma diminuição nessa conta. Vamos ver lá no balanço? Olhando aqui no balanço, pelo valor, eu já percebo que teve uma diminuição. Se eu tinha 34.665 num ano, no outro foi para 26 e pouco, é sinal que caiu. Então, é lógico que a minha análise horizontal vai dar um valor negativo. E assim com as outras contas. Você percebe aqui a aplicação financeira também teve uma diminuição. E aí, quando você faz análise horizontal, você percebe exatamente quanto que foi essa diminuição de um ano para o outro. Nota que no total do passivo, a gente calcula também a análise horizontal. E neste caso aqui deu um aumento de 46,14%. Então, apesar de algumas contas terem diminuído aqui no balanço, o total do ativo teve um aumento quase de 50%. Vamos ver numa conta do passivo? Então, aqui passivo é o mesmo exemplo que a gente usou na análise vertical. Vamos pegar aqui como exemplo a conta empréstimo. Tá? Então, empréstimo eu vou fazer a mesma coisa. Ano atual dividido pelo ano anterior. Então, os 83 dividido por 66. Menos 1 vezes 100. Então, deu aí que teve um aumento nessa conta de 26,09%. Aqui a formulinha para a gente ver como calcula. Vamos fazer uma análise lá no balanço, lá no passivo, para ver como ficou? Então, ela teve um grande aumento aqui no passivo. Nota que as contas aumentaram de um ano para o outro. Tendo uma diminuição aqui nesse total de operacionais e de fornecedores. Mas o resto teve um grande aumento. É importante a análise horizontal para você ver onde está a grande dificuldade da empresa, onde tem alguma coisa que precisa melhorar. Nota que a conta empréstimo financiamento a longo prazo aumentou muito. 272% não é um valor considerado bom de aumento, ainda mais que aqui a gente está falando de dívidas, de obrigações que a empresa tem. Então, é essa análise que vocês precisam fazer quando a gente está falando de análise vertical e horizontal. E na DRE, vamos ver como ficou na DRE? Aqui a gente tem aquela conta que a gente falou do empréstimos bancários. A DRE aqui, a mesma que a gente usou anteriormente, então eu vou fazer a mesma coisa. Ano atual dividido pelo ano anterior. Então, X2 dividido por X1, menos 1 vezes 100. Então, eu tive diminuição nas minhas receitas e aí bastante coisa foi diminuindo aqui. Aumentou demais as minhas despesas. E aí, o lucro, tivemos uma queda no lucro. Então, às vezes, a gente olhando os valores, só de olhar os valores, você percebe que teve essa variação. A análise vertical e horizontal
ela vai trazer para a gente exatamente qual foi essa variação, qual que foi a porcentagem que teve de variação as contas. Então, um exemplo aqui na DRE, a gente pegou custo de produtos vendidos, o mesmo que eu usei na análise vertical. Então, eu peguei ano atual dividido pelo ano anterior, menos 1 vezes 100, deu que teve uma diminuição no custo. Mas se a gente vê lá atrás na DRE, a gente teve também diminuição na receita. Então, se diminuiu as vendas, logo diminuiu os custos. Muito obrigada, estamos terminando mais uma videoaula do Instituto Monitor na matéria de contabilidade sobre análise vertical e horizontal.